Exército nas ruas da região. Zika vírus é declarado emergência mundial pela OMS. No Brasil, medida provisória garante força policial na busca por criadouros. Todos contra o Aedes aegypti. E nesse esforço, a Band Vale presta serviço mais uma vez. O secretário de Saúde de São José dos Campos analisa o impacto dessas medidas. Um sol para cada um. Calor bate 34 graus na região e o forno continua amanhã. Haja paciência e resistência. Em Cachoeira Paulista ainda tem morador há 4 dias sem água. Sabesp afirma que abastecimento deve ser normalizado até amanhã. Recomeçam os debates. Região Central recebe hoje a primeira de 5 novas audiências públicas sobre a Lei de Zoneamento de São José dos Campos. Discussão coincide com a volta do recesso na Câmara. A Prefeitura espera a votação do projeto ainda neste mês. Estourando a balança. São José dos Campos fecha 2015 no azul, com crescimento de 5% nas exportações. Foi o segundo melhor resultado do estado, que encerrou o ano no vermelho. A bola vai subir. São José Basquete entra em quadra hoje em busca da segunda vitória seguida no NBB. E a bola também vai rolar. Taubaté e Guarani disputam nesta noite a liderança da Série A2 do Campeonato Paulista. Nós temos que ter tranquilidade, chegar lá respeitando o Guarani, só que o Taubaté também eles têm que respeitar. Sejam bem-vindos, o Band Cidade segunda edição está no ar. Olá, boa noite. O Zika vírus, transmitido pelo Aedes aegypti, entrou na mira da Organização Mundial de Saúde, que decretou o estado de emergência mundial. É o mais alto nível de alerta devido à ameaça que o Zika representa para a microcefalia. A relação desse vírus com casos da doença em crianças recém-nascidas já foi comprovada aqui no Brasil. E o governo federal publicou uma medida provisória que dá mais poderes às equipes de vigilância para combater o mosquito. A medida provisória permite que os agentes de saúde entrem à força em imóveis públicos e privados abandonados ou fechados sem a presença dos proprietários ou responsáveis. Os agentes poderão até chamar a polícia se julgarem necessário. Segundo o texto assinado pela presidente Dilma, se ninguém for localizado após 2 visitas devidamente notificadas dentro de um prazo de 10 dias, a entrada já vai ser permitida. Desde dezembro, mais de 260 mil agentes comunitários de saúde reforçam em todo o país as equipes de combate ao mosquito Aedes aegypti, que além da dengue, transmite o Zika vírus e a febre chikungunya. 3.200 militares das Forças Armadas também foram mobilizados para a busca e eliminação de criadouros. E sobre esse alerta geral, nós estamos aqui recebendo mais uma vez nos estúdios do Band Cidade segunda edição, o secretário de Saúde de São José dos Campos, doutor Paulo Roitberg. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela presença. Boa noite para o senhor. Boa noite. Bom, o Exército iniciou hoje, lá em São José dos Campos, os treinamentos para atuar no combate à dengue e também, principalmente, ao Aedes aegypti, que é o vetor dessa doença, também da febre chikungunya e do Zika vírus. Que tipo de treinamento esses militares estão recebendo, passaram a receber a partir de hoje? Ontem eles já receberam uma aula teórica, onde passou para eles toda a discussão sobre a doença, a diferença entre as doenças, o ciclo do mosquito, como é que ele desenvolve, por que ele prefere o ambiente dentro de casa, e também mostrou para ele aonde a gente encontra esses criadouros, isso na teoria. E mostrando para ele também as fichas que a gente faz as perguntas para os munícipes. Hoje eles começam a fazer o treinamento deles, também aperfeiçoando esse processo, e amanhã eles entram na fase prática. A fase prática significa, primeiro de manhã eles vão estar na Secretaria de Saúde, porque estão vindo de Caçapava, e estarão fazendo um treinamento como se fosse uma oficina, onde vamos simular vários criadouros para ele na Secretaria de Saúde, e hoje nós mostraremos para ele na prática como é que isso vai se realizar. No período da tarde, eles começam a ir para campo. Aí, cada 2 militares estarão acompanhando uma equipe, no sentido que ele possa estar recebendo essas informações, estar adentrando as residências e aí, na prática, estar
colocando o que eles aprenderam na Secretaria de Saúde. Tá, então quer dizer que a partir de amanhã, no período da tarde, já vão estar nas ruas de São José dos Campos, atuando no combate, na linha de frente mesmo, para tentar identificar os criadores do mosquito. Exatamente. Eles vão estar em contato com a população e na residência da população, batendo nas casas junto com os agentes de combate à endemia. O que tem de mais importante é porque dá para os agentes de endemia mais uma credibilidade, porque é sempre uma preocupação se são agentes de endemia, são pessoas estranhas. Então, com os militares junto, dá para a gente uma maior credibilidade e a população também tende a abrir a porta. É isso, abrir a porta com mais facilidade. Isso é muito importante. Janeiro fechou aí com 102 casos de dengue em São José dos Campos. Janeiro do ano passado houve 107. São números bem próximos. É preocupante essa semelhança, secretário? É preocupante. A gente entende que o principal ponto para a gente chama densidade larvária, a quantidade de larvas que a gente encontra em cada pesquisa que a gente faz. Essa densidade larvária, quando está acima de 1, preocupa muito mais, que já começa a entrar no estado de epidemia, e a última densidade que a gente teve estava em 0,6. Mas afora da densidade larvária, a quantidade que a gente encontrou de casos de pessoas com dengue já está nos mesmos números que nós estávamos praticamente ano passado. Foi 107 ano passado e esse ano 102, o que já mostra para a gente uma preocupação maior que até a gente possa ter. Em 2014, São José dos Campos viveu a pior epidemia de dengue da história, mais de 14 mil casos e 10 pessoas morreram. Então tem que realmente, apesar da densidade larvária estar baixa, como o senhor disse, abaixo de 1, não pode baixar a guarda. Não pode. E a gente quer lembrar sempre que o estado de São Paulo teve mais da metade dos casos no ano passado e teve mais de 80% das mortes do país inteiro. São José dos Campos, acompanhando, porque é uma cidade que está dentro da região metropolitana, teve o maior número de casos, com mais de 14 mil casos e 10 óbitos. E sempre é importante lembrar que a faixa etária que mais teve óbito foi a faixa acima dos 60 anos e pessoas que têm 2 ou mais doenças além dos 60 anos, que seja pressão alta, diabetes, insuficiência renal, quer dizer, essas coisas agravam mais ainda, então a preocupação maior nossa com essa faixa de etária. E como que o senhor avalia essa medida provisória que a presidente Dilma assinou, que dá mais poder ao agente para entrar nos imóveis fechados? O senhor acredita que isso vai surtir efeito prático ou não? Em São José dos Campos, desde o ano passado, o prefeito Carlinhos já tinha colocado uma lei semelhante a essa que permitia que a gente poderia as residências depois de 2 tentativas e não conseguisse, e a gente pudesse adentrar as residências. Com esta lei da presidenta Dilma, reforça mais ainda a lei que o prefeito colocou na cidade. E o importante é que as outras cidades vizinhas também podem fazer isso. São José dos Campos não está isolada. É preciso que as outras cidades também façam a mesma ação para evitar que a gente controle a dengue na cidade e as cidades vizinhas não controlem. E agora não há necessidade mais de lei municipal, né? Não há, exatamente. E isso mostra, mais uma vez, a grande preocupação do governo federal, do estadual e do municipal numa doença que preocupa a gente, porque agora não é só a dengue. Além da dengue, nós temos febre, chikungunya e o Zika vírus, que hoje está sendo a preocupação maior de todos os governos. Inclusive mundial, né? Mundial. Porque o estado de emergência sanitária decretado pela OMS para o Zika vírus, né? Ontem, inclusive, né? Exatamente. Como o senhor vê essa declaração? Eu vejo que isso para a gente é um grande passo. Faz com que todas as nações comecem a se preocupar, não pensando que isso é exclusividade só de algumas nações, passa a ajudar que a gente possa trocar mais informações e avançar na discussão da vacina, que é um grande caminho para a gente poder evitar isso, e também que a gente possa fiscalizar mais as pessoas que entram, que saem, as migrações e imigrações, enfim, no sentido de a gente poder fazer com que todo o mundo inteiro se preocupe com a doença, não exclusivamente de uma situação. A gente teve recentemente a questão do ebola, você lembra que também foi uma situação semelhante, e fez com que a gente pudesse segurar mais a doença hoje, já numa situação bem mais confortável. Ok. Paulo Rutberg, secretário de Saúde de São José dos Campos, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, sempre solícito e atencioso aí com o telespectador do Band. Eu agradeço a vocês e peço à população para ajudar. Sem a ajuda da população, a gente não vai conseguir avançar. Claro. A Prefeitura de São José dos Campos reinicia hoje os debates sobre a nova lei de zoneamento. Serão 5 audiências públicas. A primeira acontece agora, na Casa do Idoso, na região central da cidade. A retomada dessas discussões coincide com o fim do recesso na Câmara, onde o projeto ficou parado por determinação da Justiça.
O pedido de suspensão foi feito pela Defensoria Pública, que cobrava mais participação popular na elaboração da lei e a publicação no site da Prefeitura dos estudos técnicos realizados. No dia 16 de janeiro, o TJ derrubou a liminar que interrompeu a tramitação na Câmara, mas as audiências foram mantidas. Essa nova rodada de discussões vai atender todas as regiões da cidade até dia 5 de fevereiro para esclarecer dúvidas. O projeto da nova lei de zoneamento prevê mudanças no uso e na ocupação do solo. Entre as principais estão a redução das zonas urbanas de 37 para 24, a criação de critérios para a verticalização e a outorga onerosa, uma compensação financeira que deverá ser paga caso as construções ultrapassem o limite determinado em lei. As audiências serão conduzidas pela Secretaria de Planejamento Urbano, com a apresentação técnica dos estudos que estão disponíveis para consulta no site oficial da Prefeitura. A expectativa da administração municipal é de que o projeto seja votado ainda este mês. O saldo da balança comercial do estado de São Paulo teve queda de 12 bilhões de dólares no acumulado de 2015, segundo o Centro das Indústrias. No entanto, a moeda lá da terra de Tio Sam, em alta por aqui, colaborou para o crescimento das exportações na regional de São José dos Campos e também de Jacareí. O dólar que salva. São José dos Campos ocupa o segundo lugar no ranking estadual, perdendo apenas para a capital paulista. A regional arrecadou 6 bilhões e meio de dólares no acumulado do ano passado, índice 5% superior ao de 2014, quando o saldo foi de pouco mais de 6 bilhões. Destaque para as aeronaves e aparelhos espaciais. Os principais destinos das exportações foram os Estados Unidos, o Uruguai e a China. Já a regional de Taubaté, em queda, aparece na 11ª colocação. As exportações no acumulado de 2015 caíram 14% em relação a 2014, registrando 1 bilhão e 450 milhões de dólares no ano passado. Reatores nucleares, caldeiras e máquinas foram os itens mais exportados. A Argentina, o México e a Colômbia foram os principais compradores. A regional de Jacareí ocupa a 21ª colocação no estado e, a exemplo de São José dos Campos, também fechou 2015 no azul. A remessa de produtos ao exterior no acumulado do ano deu um salto e cresceu 238,5%. Em relação a 2014, passando de 232 milhões para 786 milhões de dólares. Destaque para as pastas de madeira ou matérias fibrosas. Os principais compradores foram Indonésia, Holanda e Arábia Saudita. A seguir, calor deve chegar a 36 graus amanhã na região. Em Cachoeira Paulista, moradores ainda reclamam da falta d'água. E também, polícia prende suspeitos de assassinato em ponto de ônibus no Vista Verde, em São José dos Campos. Horário de verão, 7h02, a gente volta já já.